Na minha época de estudante de arquitetura, eu sempre ouvia essa pergunta. Poxa, Vitor, mas a arquitetura é tão complicada assim? A arquitetura é tão difícil? Essa pergunta, ela vinha geralmente das pessoas que viam o meu sofrimento, né, de virando noite, estudando, fazendo aquelas maquetes, aqueles trabalhos, projetos, fazendo ali corte, fazendo volumetria, planta e tudo mais, e ficavam realmente sem entender se a arquitetura era tão complicada assim ou se era drama. Até porque, não sei se você já ouviu falar, né? Não sei se você já viu aí que o pessoal fala que os estudantes de arquitetura reclamam muito da vida e reclamam muito do seu curso, da sua graduação. Então por isso eu resolvi gravar esse vídeo, até para quem não é estudante de arquitetura e está pensando em fazer arquitetura, para saber se a arquitetura é tão complicada assim, e também para aqueles estudantes de arquitetura que acham que a sua vida é muito difícil, que acham que escolheram um curso muito ruim para fazer. E é sobre isso que eu quero falar aqui, para mostrar a minha opinião também sobre esse assunto, que é até um pouco polêmico, né? Mas vamos lá. Acontece que se você fizer uma pequena pesquisa na internet, der uma procurada, buscar aí, faz o exercício, abre aí o seu Google, abre aí do lado e faz uma procura sobre os cursos ou as graduações mais difíceis, mais complicadas do Brasil. E a verdade é que arquitetura e urbanismo não é uma das 5 graduações mais difíceis. Por que isso não é considerado? Por que a arquitetura não é considerada uma dessas 5? Geralmente essas avaliações são feitas pelo número de evasão, né? O número de alunos que desistem de cursar aquela graduação, que não concluem, que não completam aquela graduação, e existem várias engenharias que passam na frente de arquitetura, engenharia naval, engenharia química, tem algumas engenharias assim que passam de arquitetura nesse sentido, tem medicina, até direito é considerado mais difícil do que a arquitetura, justamente porque existe um grande número de universidades de direito que formam aí vários advogados, só que quanto mais universidades, mais alunos, e a evasão ela termina sendo maior. Então por isso que a arquitetura não é considerada uma das mais difíceis desse processo. Porém, esse vídeo aqui ele é embasado em um estudo criado em 2018, 2017, por aí, em uma universidade dos Estados Unidos. É uma universidade de Indiana, ele está até aberto aqui do lado. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link aqui dessa notícia que tem o estudo, tem tudo bonitinho aí para você dar uma olhada também. Então, até minha opinião, ela foi muito embasada em relação à minha vivência e em relação também a esse estudo e, claro, a todos os alunos que eu mentoro aqui no TCC Nota 10 e que eu acompanho já nesse tempo todo. E é o seguinte, nesse estudo, o que é que ele fala pra gente, o que é que ele apresenta pra gente aqui, olha só. Ele mostra um número de horas, né? Quantas horas um estudante de arquitetura, um estudante de engenharia, um estudante de astronomia, de medicina, passa trabalhando, lendo, estudando sobre os assuntos ali do seu curso, né? Os assuntos da sua graduação, depois do horário da aula. Então vamos lá, se você tem aula pela manhã, se você tem aula de manhã e à tarde, no caso seria quantas horas você passa estudando à noite, estudando de madrugada, né, fazendo os seus trabalhos. E foi um estudo aí bem embasado, tá? Que ele analisou muitas graduações, muitos cursos da própria universidade, né? Foi feito em uma universidade lá dos Estados Unidos. E adivinha quem ganhou? Adivinha qual foi o curso que ficou como maior tempo dedicado pelos alunos após o período das aulas? Foi justamente o curso de Arquitetura e Urbanismo. E eu até acho um pouco estranho esses dados, né? Eu não vou bater de frente com a pesquisa de uma universidade dos Estados Unidos, é claro que ela é bem embasada com relação a isso, mas vamos entender aqui, olha só. Ele fala que os estudantes de arquitetura passaram 22 horas, mais do que 22 horas por semana, tá? Por semana se dedicando aos projetos, se dedicando, fazendo maquete, lendo, estudando para provas. Por semana, cara, 22 horas vai dar aí
Se você tirar, né, o final de semana, vamos tirar o final de semana, deixar de segunda a sexta, vai dar aí o quê? Umas 4 horas, né, por semana, 4 horas e meia por dia, na verdade, né, para bater essas 22 horas por semana. E cara, como um arquiteto e já passei pela graduação de arquitetura, eu te falo que 4 horas e meia por dia dedicado além do período da universidade para o curso não é algo tão realista assim. É muito comum os estudantes de arquitetura passarem aí 5, 6 horas, 7 horas após o período da faculdade se dedicando. Então, com essa pesquisa, repito, eu vou deixar essa pesquisa aqui embaixo na descrição desse vídeo para você acompanhar, mas com essa pesquisa a gente pode observar o seguinte, que o curso de arquitetura ele pode não ser um dos mais difíceis, ele pode não ser um dos cursos que apresentam maior evasão escolar nas universidades do Brasil ou nas universidades do mundo, que seja, isso aí pode até não acontecer, mas o curso de arquitetura e urbanismo, ele é um dos cursos, ou ele é o curso mais trabalhoso e mais cansativo que existe. Isso por um motivo. Geralmente quando a gente trabalha, quando a gente vê, na verdade, os trabalhos, quando a gente vê o que é solicitado nos outros cursos, né, para os outros profissionais, para os outros estudantes das outras graduações, a gente sempre percebe que os alunos geralmente precisam fazer trabalhos e precisam fazer provas, né? E o estudante de arquitetura, além dos trabalhos normais e das provas, ainda tem projeto. E esses projetos envolvem geralmente arquitetura, envolvem a parte de urbanismo, envolvem interiores em algumas universidades e tem muita coisa envolvida em projeto de arquitetura, em projeto de interiores e projeto de urbanismo. Então assim, como eu estou falando esse tempo todo, como eu estou te mostrando aqui, pode até ser que o curso de arquitetura ele não seja um dos mais difíceis, porém exigente, que vai demandar tempo, que vai demandar várias horas aí da sua semana, né, dos seus dias, que vai demandar final de semana. A arquitetura, ele é um curso bem chato, bem complicado de você seguir nesse sentido. Então, por isso que os estudantes de arquitetura sempre postam, sempre reclamam do seu trabalho, sempre mostram que estão cansados com todo esse processo. E qual é o segredo? Como é que você faz, se você é um estudante de arquitetura, para não sofrer tanto com tudo isso? Aqui eu vou começar a te dar agora algumas dicas para que todo esse seu trabalho, para que toda essa sua dedicação, ela não fique sendo algo tão complicado, tão massivo, tão difícil até a sua formação e depois da sua formação também, tá bem? E todas essas dicas são as dicas que eu dou também para os meus alunos, para os meus TCCinhos que estão aí fazendo o TCC de Arquitetura e Urbanismo em busca do TCC Nota 10 para entrar no mercado de trabalho de forma muito mais preparada e com o pé direito. Então é o seguinte, a primeira dica de todas que eu dou é justamente que você se organize. Parece clichê, parece balela, parece o básico, mas não é. Eu tenho vários vídeos aqui no meu canal falando sobre essa questão da organização e é sim muito importante. Isso porque, cara, sério, não adianta você deixar um projeto para entregar, ali você tem um projeto para entregar daqui a um mês. Não adianta deixar para fazer tudo faltando uma semana. Ah, mas o meu orientador, né, o professor que está me orientando, ele não falou ainda sobre como criar o estacionamento desse projeto. Estou dando um exemplo aqui, tá? Colocar os carrinhos ali, montar o estacionamento, não fica esperando, tá? Uma coisa que você tem que aprender é que nem sempre você vai ter aquele ensinamento, nem sempre você vai receber aquilo de mão beijada. Existem normas, legislações, você pode embasar esse estacionamento com base em um estudo que você vai fazer. E olha a diferença, ao invés de você chegar e ficar esperando aquele professor trazer como você vai montar aquele estacionamento, na aula que o professor vai falar do estacionamento, você já está ali com o estacionamento encaminhado, não precisa estar com esse estacionamento pronto, montado. Então, esse exemplo do estacionamento que eu estou te mostrando é justamente para que você entenda isso, que um dos seus diferenciais
deve ser a organização e a preparação com antecedência. E essa preparação com antecedência, ela é muito, mas muito facilitada quando você conhece os programas corretos. Então, se você é um estudante de arquitetura e só sabe aqueles programas básicos como AutoCAD, SketchUp e acabou, e não sabe mais outro programa para representar, para diagramar, para renderizar os seus projetos, não sabe um software BIM como o Revit ou como o ArchiCAD que irão facilitar aí a sua vida, cara, fica complicado de você conseguir entregar projetos de qualidade que vai encantar esses professores e que vai conseguir mostrar realmente as suas soluções projetuais. Então, por mais que o curso de arquitetura ele seja um curso trabalhoso, quando você se organiza e quando você conhece as ferramentas corretas, quando você tem a ajuda dessas ferramentas, você vai ter um trabalho muito mais fácil, você vai ter um caminho pavimentado para criar os seus projetos, né, para criar aí todos os seus trabalhos de uma forma muito rápida, muito mais fácil e sem todo esse sofrimento. Então, ao invés de ficar aí lamentando, chorando as pitangas, reclamando que a arquitetura é muito difícil, eu tenho 3 provas na mesma semana, tenho um projeto para entregar e tudo mais, será mesmo que não dava para ter começado a estudar antes para essas provas? Será mesmo que não dava para fazer esse projeto lá utilizando um Revit ou um ArchiCAD, que você poderia começar a criar o seu projeto criando 2D, já vai sair o 3D e você já tem esse projeto bem encaminhado? Então começa a se fazer essas perguntas e saiba de uma coisa, nunca, mas nunca é tarde para você começar a se organizar mais e melhor e para você começar a utilizar novos programas que você não domina. Tem vários cursos online que você pode aprender sobre isso. Pode ver com cursos presenciais também, apesar de gostar mais de curso online. Acho que tem uma didática bem melhor e você consegue aprender com gente do Brasil inteiro. Então assim, cara, tem várias opções aí para você conseguir evoluir e para você não deixar, né, essa lamentação toda ou todo esse ponto de se a arquitetura é difícil, se a arquitetura é isso, vai influenciar, cuidadinho de mim. Não, chegou o momento de você mudar esse jogo e de você realmente começar a focar tanto nessa sua vida acadêmica e lembrar de uma coisa, todas as suas decisões, todas as suas ações que você tomar agora durante a graduação, elas vão ter um impacto direto na sua vida, né, profissional após essa graduação. Então é por isso que eu sempre insisto para os meus alunos focarem, por exemplo, no TCC1, porque no TCC2 eles terão aí um embasamento melhor e na graduação e após a graduação, né, na sua formação, quando eles entrarem no mercado de trabalho, eles vão ter uma experiência com o TCC que vai ajudar muito no desenvolvimento dos projetos que eles vão pegar depois de formados. Então, realmente a nossa vida ela é assim, tudo que a gente aprende agora a gente pode e deve utilizar mais para frente. Então, por isso, saiba que nunca é tarde para começar a se organizar e começar a aprender os programas certos e os caminhos corretos para seguir daqui para frente, tá bem? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, tem muito mais conteúdo aqui no canal falando sobre arquitetura e urbanismo, representação gráfica, diagramação e muita, mas muita coisa falando sobre o TCC de arquitetura e urbanismo, que é esse projeto tão massa, tão irado de fazer e que você pode sim chegar à nota 10 e sair da faculdade com o melhor projeto da sua vida pronto, montado ali, já é uma mega porta de entrada no mercado de trabalho. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau!